Oi pessoal, então aqui mais um vídeo falando a respeito de hipnose e vamos saber um pouquinho mais como é que funciona isso. Então, a hipnose, resumão, é um estado de hiperfoco em que a gente consegue se relacionar com o inconsciente e o subconsciente de maneira mais fácil, sem passar por tantos filtros do consciente. O nosso computador, ou melhor, o nosso cérebro, ele funciona como se você fosse usuário, mas você pode funcionar como se fosse administrador. Você faz assim, que diabo que ele está falando? Um usuário, ele vai usar o computador como quem não conhece muito, assim. Um administrador, ele pode entrar, às vezes, e mexer nas permissões do sistema, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, se você vai acessar uma coisa ou outra. E a hipnose ajuda a ter isso. Como eu comentei no vídeo anterior, é interessante que a gente possa, por exemplo, né? Tão importante que a pessoa que busca hipnose, que ela seja uma parte ativa do processo, falando onde ela gostaria de chegar, quais são os obstáculos dela, para que isso possa ser passado junto. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Outros profissionais podem trabalhar de outra forma. Continuando. O cérebro, ele é um órgão que não tem acesso ele mesmo aos 5 sentidos. Então ele depende da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, para colher as informações no ambiente, lidar com essas informações, processando, isso numa velocidade incrível, e isso também de acordo com a nossa personalidade, a nossa memória, os nossos traumas, os nossos desejos, e ter reações. E aí a hipnose é muito interessante pelo seguinte, pensa aqui comigo. O cérebro ele depende disso. Então, ele não sabe o que é verdade. Aí você vai parar e vai dizer, claro que ele sabe. Uma pausa de assimilação. O cérebro não sabe. O que ele vai saber? Ele vai saber que a informação está entrando. Então, se agora o presente que você está vendo, ou se é um sonho, todo mundo aqui deve ter tido pelo menos um sonho que foi muito forte e que você jurou que aquilo era verdade ou que podia ser verdade. Se é uma lembrança, se é um desejo, se é um medo, se você está imaginando. Então, a gente tem pelo menos 6 situações aqui descritas em que o cérebro não sabe se aquilo é verdade ou se é sua mente funcionando. Muitas vezes as pessoas falam do poder da mente. O poder da mente tem isso. Se o cérebro acreditar que alguma coisa está acontecendo, ele vai fazer com que aquilo fique verdade. E aí, imagina, por exemplo, que você passou por uma experiência muito forte ou traumática no seu passado. E ficou registrado. Tem muitas pessoas que têm síndrome de estresse pós-traumático, por exemplo, que ficam revivenciando em looping. Tem um gatilho e aquilo ativa de novo a experiência. Aquilo é muito doloroso. Então, aquela memória é como se ela fosse um arquivo corrompido. Por isso que eu falei antes de computador, de usuário, administrador. Quando a gente faz a hipnose, a gente pode descobrir qual que é essa memória. Às vezes a pessoa sabe qual que é. E às vezes a gente pode substituir essa memória por outra memória. Ou por alguma sensação funcional, por exemplo. Por algo que a pessoa precise. Enfim, tem muitas soluções. Mas essa percepção é muito boa. Você pega e troca o arquivo disfuncional por um arquivo funcional. Claro que eu falo assim, parece uma coisa muito mecânica, né? Qualquer pessoa faria. Mas na verdade não funciona assim. Tem muito mais percepção, sensibilidade, um acompanhamento para ver se aquilo realmente ficou ali assentado, se tem outras questões. Né? Isso aí seria um resumo e o cerne do trabalho, mas às vezes tem muito mais. Às vezes a pessoa ela precisa ser vista, ser escutada, acolhida, com cuidado, com sensibilidade, antes mesmo dela começar a trazer essas informações à tona para ela, para outra pessoa. Enfim, então esse aqui é o nosso segundo vídeo a respeito de hipnose.